Mateus, capítulo 1, versículos 6 a 16. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Quem é Jesus? De onde ele veio? O que ele veio fazer? E o que isso tem a ver conosco? É isso que Mateus está nos apresentando logo no início do seu livro. De acordo com Mateus, Jesus é o Cristo. É isso o que lemos, por exemplo, no versículo 17. Mateus diz que escolheu a dedo 42 gerações para nos mostrar de onde Jesus veio, de Abraão e de Davi. A propósito, 42 gerações dá 3 vezes 14. 14 é o valor numérico do nome Davi em hebraico. Por isso é importante saber, há vários outros nomes e gerações na linhagem de Jesus, mas Mateus escolheu especialmente estes aqui para afirmar o seu ponto principal, algo que se fazia muito naquela época. E o ponto principal dele nesse texto é: Jesus é o Cristo, o rei descendente de Davi, que traz às nações a bênção de Abraão. Esse é o resumo deste trecho inteiro. Já vimos no texto anterior que Jesus é filho de Abraão. E no texto que lemos hoje, Mateus nos diz que Jesus é filho de Davi. Agora, Mateus diminui o ritmo de tempo e nos resume uma história de mais ou menos 400 anos. Ele divide essa história em 2 partes. Primeiro, a linhagem de Davi antes do exílio na Babilônia, versículos 6 a 11, e a história da linhagem de Davi depois do exílio, versículos 12 a 16. Nesses versos, Mateus tem a intenção de nos dizer que, mesmo que Israel tenha sofrido com a disciplina de Deus indo para o exílio, Deus continuou sendo fiel ao que prometeu ao rei Davi. E o que Deus prometeu a Davi? Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus disse a Davi que, após sua morte, ele levantaria um rei da sua descendência, um de seus filhos, que reinaria para todo sempre sobre Israel. Mesmo que, antes disso, Deus tivesse de disciplinar o seu povo por seus pecados. Pois bem, é basicamente isso que Mateus quer nos dizer aqui. Jesus é o descendente do rei Davi, que reinará para sempre sobre Israel, cumprindo as promessas de Deus feitas a Davi. E aqui nós descobrimos uma segunda lição. Deus é fiel, mesmo a pessoas pecadoras. Essa parece ser uma ênfase presente nesses versos. Nós percebemos Mateus mostrando isso de 2 formas. Primeiro, ao falar sobre o nascimento de Salomão, no versículo 6. Você se lembra de quem ele é filho? O texto diz, de Davi, com aquela que tinha sido mulher de Urias. Nós sabemos quem é, Batseba. Você se lembra dessa história? Lemos isso em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. O grande e piedoso rei Davi cobiçou a mulher de um de seus soldados, se deitou com ela, que engravidou, e para encobrir tudo orquestrou a morte do marido. E quando Urias, o marido de Batseba, morreu, ainda Davi acabou se casando com a viúva como se fosse um herói. Mas mesmo que ninguém soubesse disso, Deus viu tudo e trouxe a devida disciplina aos pecados de Davi. Por causa disso, aquele filho que nasceu logo morreu, seus filhos sempre viveram em guerra e o reino de Israel foi dividido. Ainda assim, Deus deu a Davi de Batseba um segundo filho, Salomão, a quem Deus amou. Perceba, Deus é fiel mesmo a pessoas pecadoras.
E Mateus nos reforça isso de uma segunda maneira ao falar sobre o exílio na Babilônia, o que nós lemos nos versículos 11 e 12. Por causa do pecado de Davi, de seus filhos e de toda a nação de Israel, Deus trouxe disciplina sobre o seu povo. Eles foram derrotados por seus inimigos e levados como prisioneiros de guerra para uma terra distante. Ainda assim, Deus não deixou de amá-los. Deus continuou tratando aquele povo com misericórdia e anos mais tarde permitiu o seu retorno do exílio. A lógica era essa: Deus prometeu abençoar Israel. Israel pecou contra Deus. Deus disciplinou Israel por causa de seus pecados, mas ainda assim, Deus continuou cumprindo suas promessas de abençoá-los. Sabe o que isso significa? Que Deus é fiel mesmo a pessoas pecadoras. Deus sempre cumpre o que promete, apesar de nossos erros e fracassos. Ele se agrada em manifestar a sua bondade e misericórdia a pessoas falhas como Davi, como o povo de Israel e como eu e você. Graças a Deus que para cumprir suas promessas de redenção, Ele não depende de nós, porque se dependesse, tudo estaria perdido desde o princípio. Isso é uma grande fonte de encorajamento na nossa caminhada cristã. Sim, é claro que nós temos nossas responsabilidades como pais, como crentes, como membros de igreja, e talvez até muitos de nós sejam líderes e pastores. E nós devemos nos esforçar ao máximo para cumprir essas responsabilidades. Mas é bom lembrar de que o avanço do reino, a salvação de pessoas, até mesmo de nossos entes queridos, e a edificação da igreja de Cristo, graças a Deus, não depende de nós, depende exclusivamente dEle. Sim, nós podemos e devemos tentar acertar, é óbvio, mas ainda assim, mesmo quando nós falhamos, tanto quanto Davi, tanto quanto o povo de Israel, Deus continua cumprindo os seus propósitos. Deus é fiel mesmo a pessoas pecadoras. Que esta lição esteja em nossa mente durante todo este dia. Amém.